vamos dar continuidade aqui ao nosso feedback e agora vamos ter uma breve apresentação, ou uma apresentação do Rui Lima e do Sérgio Martins, que irão de seguida conduzir uma palestra dedicada aos seus últimos 10 anos de peças com exemplos de áudio. Começo também por apresentar uma pequena biografia do Rui e do Sérgio. O Rui nasceu em 81 no Porto, estudou Design, Luz e Som aqui na ESMAI e onde atualmente leciona. É também docente na Escola das Artes da Universidade Católica e na ACE, na Academia Contemporânea de Espetáculo. Desde 2001, em conjunto com Sérgio Martins, desenvolvem trabalho conjunto como compositores para artes performativas e cinema. Ao longo do seu percurso, colaboraram com diversos criadores e estruturas artísticas, entre os quais Jorge Andrade, da Mala Voadora, Marco da Silva Ferreira, Vítor Hugo Pontes, quem tivemos aqui já no início desta semana, Rui Horta, Tânia Brugueira, Nuno Cardoso, Ana Luena, Gonçalo Amorim, Cristina Carvalhal, Alfredo Martins, João Garcia Miguel e Joana Providência, apresentando trabalhos em vários países da Europa, América do Sul e Ásia. No cinema, compuseram bandas sonoras para filmes de Rita Barbosa, Raquel Freire, Mélia Onel e Jorge Quintela. Sérgio Martins nasceu em 1982, aqui no Porto, estudou no Conservatório de Música do Porto e frequentou o curso de Música Eletrónica e Produção Musical na Escola Superior de Artes Aplicadas de Castelo Branco. Desde 2001, em conjunto com Rui Lima, desenvolvem trabalho conjunto como compositores das artes performativas e deixe-me só passar aqui para lá, peço desculpa. Artes performativas, em que já colaboraram com vários criadores e estruturas artísticas, entre os quais Jorge Andrade e todos os outros que eu já enunciei, do Rui. E pronto, é esta a breve apresentação. Espero que vocês gostem tanto como eu gosto do trabalho que já desenvolvem e que já acompanham há muitos anos. Portanto, vamos dar aqui início à pequena passagem de pasta, digamos. Portanto, obrigado por continuarem aqui. Até já. Um aplauso. É direto. Um, dois. Ok. Olá, boa tarde. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Na verdade, este palco é super importante para nós porque fizemos aqui as primeiras peças e começamos esta viagem do que é que poderá vir a ser fazer bandas sonoras para artes performativas. Nós estivemos a falar sobre o que é que poderíamos vir cá mostrar, ou fazer, ou contar, ou partilhar. Ficou esta ideia de os últimos 10 anos de trabalho, falarmos sobre o repertório e sobre as colaborações que temos vindo a fazer. Não vamos falar sobre os 24 anos em que já trabalhamos juntos. Nós somos colegas desde sempre. Andamos juntos na Soares dos Reis, fizemos uma banda chamada O Projeto é Grave. E esse background, na verdade, é o motor de muita da facilidade que temos em trabalhar juntos. Entretanto, claro, quando integrei a ESMAI foi muito importante para perceber e para estudar. E foi, obviamente, um passo decisivo no que eu tenho vindo a fazer. Hoje vamos só falar de duas peças. Achamos que não íamos ter muito tempo para falar, para desenvolver ideias de repertório com o tempo também que tínhamos, e resolvemos trazer duas peças. Uma peça que é coerente com o que nós temos vindo a fazer, o trabalho de colaboração, que foi um espetáculo que estreou agora em 2025, em outubro de 2025, com o Marco da Silva Ferreira, chamado Fucking Future, uma peça de dança, e uma peça que nós
fizemos, em modo mais de coletivo, chamada Bertie, que o resultado é um jogo para VR. Se calhar posso acrescentar aqui uma coisa também sobre este percurso, que começou precisamente aqui nesta sala, as primeiras criações. Uma das primeiras pessoas com quem começamos a trabalhar foi um encenador que veio aqui encenar o trabalho final do terceiro ano, quarto ano na altura, que era o João Garcia Miguel, o encenador, e foi um bocadinho esse motor de conhecimento e de cruzarmos com as pessoas que nos fez fazer este trabalho. Nós fizemos essa música, essa banda sonora para esse trabalho final, e ele convidou-nos depois para trabalhar com ele em Lisboa e fazer a música de algumas peças que seguiram dos trabalhos dele. Isso foi um bocadinho... Diz. É evidentemente que a ideia de construir uma banda sonora na altura não é a mesma ideia com que nós avançamos agora num projeto. Nós começamos muito a fazer trabalho em palco com uma ideia de performance, uma ideia de podermos também quase construir bandas sonoras com o resto da equipa de teatro. Evidentemente que são ciclos e são órbitas que são construídas. A verdade é que agora acho que temos uma visão um pouco diferente dos projetos, ainda bem, e não é que seja errado, ou melhor ou pior, tem que ver com uma certa sobrevivência e também o descobrir de um lugar novo e de continuarmos a estudar, continuarmos a investigar, continuarmos a querer experimentar também ideias e dispositivos em palco. Portanto, é mesmo difícil comprimir um trabalho de tantos anos, tantas experiências, também pelo lugar da própria ideia de que é fazer uma banda sonora para teatro, ou para dança, ou para artes performativas, ou um happening, ou um filme. Foi sempre um desafio e também, na verdade, foi sempre um reconhecimento da pessoa com quem trabalhamos, no sentido em que tivemos que sempre ajustar métodos e ajustar conhecimentos para poder ter este lugar de colaboração, que na verdade exige uma grande cumplicidade para com o trabalho final. É verdade que os primeiros 10 anos foram feitos num sistema de ensaios, quase de improvisação, de muitas horas de ensaios. Praticamente vivíamos em ensaios, em construção de espetáculos que se faziam em grandes improvisações, que deu-nos um sentido muito grande do que é sobreviver em palco, do que é estar sempre disponível, também de reconhecer este lugar, de trabalhar com a luz, com a maquinaria, com os atores. Esses primeiros 10 anos foram muito intensos a esse nível. Também foi quando conhecemos portanto, as formas teatrais ou os diferentes espetáculos. Nós fomos caminhando muito em cima do que era a ideia de teatro. A certa altura começamos a abrir caminho e começamos a ter experiências a fazer bandas sonoras para dança, que é completamente diferente. Com, por exemplo, o Vítor Hugo Pontes, que fizemos as primeiras peças com ele, e também a importância que depois foi a mala voadora na nossa vida, exatamente por adotar métodos de trabalho muito diferentes do que nós estávamos habituados. Portanto, passamos de uma ideia quase de real time, de ideia de composição em tempo real, de improvisação, para uma ideia de plano para roubar um banco. Toda a gente sabe o que é que vai fazer, estamos numa mesa e fazemos as coisas a régua e esquadro. Isso também nos deu alguma pica, vontade, porque pressentimos que poderíamos ter mais tempo de processo e na altura estávamos muito desejosos que pudéssemos ter um pouco mais de tempo para desenvolver composições. E desculpa, só para acrescentar, é que
pensando que o trabalho, por exemplo, de fazer uma espécie de ensaios improvisados durante várias horas, ou de fazer uma espécie de desenho a régua e esquadro daquilo que vamos criar a seguir, não é propriamente, um não ganha ao outro, necessariamente. Nós talvez gostemos mais, se calhar gostamos da experiência de fazer as coisas mais pensadas, porque gera um bocadinho mais a energia e conseguimos, se calhar, às vezes ter um resultado mais racional daquilo que planeamos. Enquanto que às vezes, e que não há nada de errado, esta coisa de estar a improvisar e ir descobrindo também é bom, e descobre-se muita coisa do ponto de vista não só da parte de quem está a encenar e de quem está no palco ou na sala de ensaios a fazer, mas também da parte da música descobre-se muito. Aliás, os músicos também têm esta coisa de improvisar e de descobrir ideias a partir disso. Acho que é tudo plausível e são tudo boas soluções, mas foi de facto para nós novo esta coisa de fazer uma coisa mais planeada no que é num espetáculo. Portanto, não saltar para uma sala de ensaios e ir vendo o que é que vai acontecer, mas sim desenhar tudo muito bem e depois dar o tempo de criar, e não há muita dúvida em relação à experimentação. Já sabemos que aquele é o objeto, depois é ir para palco, montar, afinar tudo e está feito e podemos apresentar as coisas. Portanto, foi assim 2 polos quase opostos de pensamento na altura, que para nós foram assim um contraste muito interessante. Sim, é verdade. E os últimos 10 anos, na verdade, usamos todo o conhecimento que acumulamos e todas as experiências que fomos tendo a oportunidade de fazer, de produzir. Os últimos 10 anos também cultivamos esta colaboração com o Marco da Silva Ferreira, que na verdade é uma pessoa muito importante para nós, no sentido em que também partilhamos muitas peças, e acho que o Fucking Future não era possível sem esse background. Trabalhamos em cima de um processo de trabalho um pouco doloroso, em que... Posso começar a explicar, não é? Sim. Em que tínhamos esta ideia de ser um espaço quadrifrontal, com 4 plateias, portanto é difícil ter esse lado do som, de uma ideia de ser linear e que funcionasse bem, que não contaminasse demasiado as diferentes faces, mas também a paciência dele de trabalhar um mês inteiro, por exemplo, só como metrónomo. Conceitualmente a peça é feita pelos 3. Acho que ele deu-nos a parte do que é partitura sonora, do que é partitura, do que é o score. Então o movimento serviu como no fundo para ser o motor para a nossa banda sonora. Há 2 coisas que se tornaram pontos fundamentais do que é que seria a nossa missão na peça, e que também se tornaram regras, e trabalhamos com isso sempre, com essa ideia de que a peça começaria a 60 BPMs. Se calhar, isso agora passamos para... Ok. Vou só passar aqui a apresentação. Temos uns vídeos e umas... Eu não sei como é que slides. Se isto funciona logo assim, a primeira vez que estou a experimentar isto projetado. Ok, aqui está. Portanto, força. Como o Rui estava a dizer, este espetáculo estreamos, Mafalda está aqui, não me deixa mentir, estreamos em setembro de 2025. Vou aqui passar um bocadinho às ideias. Como é que eu ponho aqui? As minhas notas à vista. Isto aqui explicando da parte do Marco. Pronto, eu vou ler aqui uma pequena sinopse sobre a peça, que é muito importante aqui. Portanto, isto é uma peça que pensa a tensão entre disciplina e desejo, norma e resistência, aproximando o corpo militante do corpo militar. Interroga os sistemas que organizam e controlam os corpos, mas também afirma a dança como um espaço de insurgência, liberdade e força coletiva. Portanto, nós tivemos aqui uma das questões muito importantes que o Rui estava agora a referir, foi a ideia de tempo como estrutura. A primeira questão que surgiu quando o Marco nos convidou para este processo foi... ele quis desenhar um mapa basicamente de tempo. A questão da música
não estava totalmente definida, havia uma ideia sobre a música relativamente à ideia do espetáculo, mas havia uma coisa muito importante que era esta ideia de mapa que permitiu, que ele quis também fazer como esqueleto para desenhar a própria coreografia. Portanto, ele desenhou, e aqui foi-nos passada este desejo dele, que era um espetáculo que começava num tempo e ia acabar noutro. Portanto, como estamos aqui a ver, o espetáculo começava a 60 BPM e ia acabar nos 240. Isto é um espetáculo que tem uma duração de 1 hora, bastante rigorosa, agora acho eu. Certinho. Portanto, mesmo para a coreografia, o Marco começou a desenhar e a trabalhar o material coreográfico com um metrónomo, basicamente só com um metrónomo e com este tempo, e no qual foi fazendo nos primeiros tempos uma espécie de um mapa como é que era a velocidade de aceleração. O que acontece é que o espetáculo é uma constante curva de velocidade, nunca está estático, há uma pequena exceção lá a meio, mas o espetáculo basicamente nunca está estático, está sempre a mexer, é como se tivéssemos que desenhar uma régua diagonal onde o tempo vai acelerando constantemente ao longo de todo o espetáculo, portanto ele nunca fica num tempo fixo. E isto foi basicamente o esqueleto para todo o espetáculo. Isto permitiu uma coisa muito interessante que foi, nós não tivemos esta necessidade que acontece muitas vezes, que muitas vezes os coreógrafos pedem, os encenadores, que é poderem ter a música para poderem estar a trabalhar e poderem estar a criar o material ou para poderem experimentar. Aqui a ideia deu-nos um conforto bastante grande, que foi, eles estavam a fazer o espetáculo todo, a montar tudo, a montar a coreografia toda do início ao fim, e basicamente estiveram quase até ao fim com o metrónomo e nunca nos foi pedido, tipo, precisamos de experimentar aqui coisas, precisamos de ouvir, precisamos de ver como é que isto resulta, precisamos de discutir isto em conjunto depois de ver. Portanto, eles ensaiavam e basicamente nós estávamos também no nosso espaço a criar a música, íamos assistindo aos ensaios, e às vezes o Marco depois vinha ter connosco para podermos estar a ver o que é que estávamos a trabalhar e a mostrar as propostas sonoras, mas nunca ficámos presos à ideia de que tínhamos que ir lá testar nada, porque estava tudo muito bem esquematizado. Havia um sinal claro de contenção da nossa parte, não estávamos muito preocupados em produzir o que quer que seja, estávamos a pensar como é que conseguíamos conservar estas ideias o mais que conseguíssemos, e por vezes quando pressentíamos alguma ansiedade da parte de quem está a construir, fazíamos um set com eles, só para eles perceberem que nós a certa altura podíamos ter tudo preparado e que estava tudo bem. Sim. Mas na verdade isso também é uma compreensão muito grande e há uma cumplicidade para ser possível chegarmos a este nível de trabalho que foi fantástico, e na verdade essa contenção também deu resultados muito bons, acho eu. Deu-nos muito tempo de reflexão, conseguimos trabalhar de uma forma se calhar mais pausada, mas mais efetiva, no sentido em que cada passo que dávamos sentíamos que tínhamos a peça mais na mão e mais bem construída. Sim, outra coisa importante é que também íamos tendo filmagens do próprio ensaio, que nos permitia estar, digamos, no estúdio. Sim, que trabalhámos muito em cima de vídeo a certa altura, porque sendo a partitura o movimento, na verdade começamos a misturar técnicas e na verdade até poderia ser uma abordagem da técnica de Foley, seria dobrar um filme, mas de uma forma musical. Sim, pontuar o movimento e poder trabalhar isso ao detalhe, sim. O que foi importante. Outra questão que foi fundamental neste espetáculo foi também o desafio da relação em que há entre a música, o espaço e o desenho de som. Portanto, aqui a problemática deste espetáculo não foi só a parte da composição, mas também a forma como isto estava relacionado com a forma como ia estar disposto o espetáculo e também com os espaços onde eles iam ser apresentados. Como o Rui estava a dizer, tu há bocado referiste já, não é? Esta questão de ser quadrifrontal. Portanto, era um espetáculo que tinha 4 fases, portanto tem público como feito, digamos, o palco quadrado, e tens público com plateias em cada uma das faces desse quadrado. Portanto, uma das questões que foi logo posta por nós foi como é que vamos pôr, como é que vamos desenhar o som para o público, para ter este público. E passamos por várias pesquisas, falámos com imensa gente, pensamos várias soluções, também do ponto de vista o que é que seria depois realista em termos de logísticas, em termos de
possibilidades de turnê, sobretudo turnê. E é sempre um problema, e pronto. E chegamos aqui a uma conclusão relativamente simples, mas que eu já vou referir. Simples, não é? Okay. Mas que foi bastante eficaz. E vou saltar já para o espaço de estreia, que quero aqui mostrar. Portanto, isto foi na Bienal de Lyon, Bienal de Dança de Lyon, num espaço chamado Les Grands Locaux, que é uma espécie de uma antiga fábrica. Oficina de comboios, na verdade. Sim. Portanto, isto tem uma área gigantesca. O corredor central tinha 360 metros, 340. Não sabes, Mafalda? Não. Mas era muito grande, tinha uma reverberação excepcional, que no primeiro dia fui para o hotel chorar, porque não sabia como é que havia de fazer, controlar e contornar a quantidade de reverberação que tínhamos. Tínhamos cerca de 12 segundos, é mesmo muito impressionante. E depois chegamos com esta ideia de que, ok, vamos ter que trabalhar com isto, vamos ter que usar isto a nosso favor e não ficarmos com medo de usar toda esta reverberação. A verdade é que agora simulamos esse reverb no plugin, porque agora achamos que não conseguimos traduzir da mesma maneira o espaço, que na verdade depois começou a dar uma envolvência inacreditável, uma profundidade, sensação de movimento. Claro que nós não tirávamos partido disso, nós tivemos que montar basicamente. Claro que tem, cada frente tem o seu sistema, e esse sistema estava defendido de alguma maneira, tem mais proximidade com o público. O que nós começamos a trabalhar é o que nós chamamos de segundo anel do trabalho, ou seja, todas as colunas de surround que estavam à volta. No início estavam viradas para o público, estavam a fazer trabalho de surround, mas depois acabamos por virar as colunas para fora e aumentar um bocadinho o volume para tentarmos tirar mais partido do efeito que estávamos a criar, que era incrível. Sim, acho que aqui podemos mostrar o desenho. Desculpem que o PDF é um bocadinho confuso, isto é só um exemplo. Pronto, tínhamos de facto, digamos, um sistema frontal para cada plateia, como o Rui estava aqui a referir, e aqui à volta podemos ver, vou apontar aqui, estão a ver estas marquinhas aqui, que são as colunas, que fizemos uma espécie de um segundo anel, que estava à volta de toda a gente, um segundo anel que ficou virado de costas para poder estimular às paredes, poder estimular ainda mais a reverberação do espaço. E aqui tenho que referir uma coisa mesmo muito importante, foi que pronto, tivemos claramente o auxílio também de uma equipa técnica e uma equipa de afinação do sistema, que foi de facto extraordinária, porque ninguém acreditava que, por exemplo, e sendo a componente da música muito eletrónica, com graves também muito fortes, tínhamos muito receio, por exemplo, que os graves perdessem a força, ficasse tudo extremamente, digamos, confuso, não tivesse recorte, não tivesse detalhe nenhum. Pronto, e foi uma equipa inacreditável, que fez uma afinação, uma calibração do sistema, que num espaço daqueles... Eu nunca acreditei que fosse possível ficar tão bem, tão definido, e aquilo estava com uma qualidade extraordinária e super poderoso o som, super forte, e ficou incrível. Portanto, estas colunas conseguiam estimular esta reverberação muito longa do espaço, e tínhamos depois da parte frontal a questão dos graves e tudo, que estava extremamente sólido e definido, e acabou por funcionar muito bem. Naturalmente que depois, durante as turnés, agora o problema não é tão complicado, porque a maior parte dos espaços não são tão alternativos, a maior parte das vezes em espaços mais convencionais, em teatros com alguma dimensão que permite fazer isto. Mas ainda não conseguimos fazer o desenho de som utópico. Não, o utópico agora se calhar seria isto, não? Sim, e também a questão dos subgraves, que para nós, se estivessem ao centro do palco, seria a melhor opção de todas. Às vezes andamos um bocadinho à rasca para que não... Ou seja, para que um lado da plateia não fique uma força diferenciada das outras plateias. No CCB, por acaso, correu muito bem e acho que ficou linear, mas ainda não conseguimos pôr os subs no centro.
Eu gostava muito de fazer isso. O outro ponto importante que foi a problemática também de um espetáculo com este tipo de configuração é a questão também da operação. Portanto, isto tendo 4 frentes e havendo, por norma, haver uma regi com onde está a luz e onde está o som, nós aqui tivemos essa problemática, foi tipo, tendo a regi só de um lado, é um bocadinho vertiginoso estarem frentes para outros públicos em que não está ninguém a controlar e monitorizar, pelo menos a garantir que está tudo seguro. Não é? Às vezes podemos nem ter consciência que está uma coluna a criar um ruído enorme porque está com algum problema e estando só de um lado não temos consciência nenhuma. E aqui prendia-se por 2 lados, era pelo lado da monitorização e o lado também da própria criação musical. Nós também criamos isto em 2 computadores, na verdade. Estava muito afastado, não é? Nós criamos isto em 2 computadores, até porque o processamento era muito pesado, tivemos que usar mais do que um computador para poder processar o som todo. E nós optamos por, neste caso, criarmos pelo menos 2 regis para minimizar este problema, que foi estar em lados opostos. Aliás, posso já mostrar aqui. 2 regis, quer dizer... Eu estou ali sozinho. Estás ali sozinho, composto, e a fotografia é tirada do ponto de vista da outra regi. Sim, mas foi por responsabilidade e coerência do trabalho, e não havia outra maneira de fazer isto, era muito grande e acho que foi uma forma também de nós podermos nos apoiar um ao outro. Nós tentamos sempre a tecnologia no limite e também não gostamos disso. Eu consegui deitar o meu computador, estávamos a fazer testes de stress constantemente sem dizer a ninguém. Lembro do Marco, coitado, no ensaio geral, de perguntar-me: Rui, vou ter que me preocupar com isto? E eu disse-lhe que não, mas eu estava tipo, acho que está tudo bem, mas tivemos que, muito em cima da estreia, mudar algumas opções que tínhamos criado entre os dois. Nós estávamos a trabalhar em timecode também, deixamos de o fazer. Estávamos a trabalhar com um plugin do IRCAM chamado SPAT, que também acabei por fazer só automatismos entre a espacialização, portanto não estávamos a usar esse plugin de desenho de som. Tudo isto também para salvaguardar, não podia ir abaixo, o espetáculo não permitia nunca esse tipo de erro. Acabamos por fazer a estreia com redundâncias, com ABs, 2 computadores a funcionar, outros 2 computadores a correr também em Dante connosco, em link no Ableton, estávamos todos linkados. Sim. Ok, eu não vou mais. Isso é precisamente o ponto aqui, que era a outra questão de estarmos em lado opostos para monitorizar o som, foi também como é que nós punhamos os 2 computadores a comunicar, visto que tínhamos esta tal rampa de tempo a funcionar, o que não dava para simplesmente disparar 2 dispositivos com BPM fixo e que vão a correr e que à partida a coisa vai ficando síncrona. Neste caso, um computador tinha que estar sempre a dizer ao outro o tempo em que vai, isto era uma situação muito delicada, tendo em conta que é progressivo, nunca é parado, e é um bocadinho assustador. Nunca conseguiríamos apanhar nunca misturar ou picar, chamado picar, sentir o tempo, porque a rampa não permitia nunca estarmos exatamente no mesmo sítio de subida da BPM. Portanto, tínhamos mesmo que ter um sistema blindado para que nos deixasse trabalhar. Nós aqui encontramos um sistema muito higiênico, que foi, tanto como usávamos um sistema, o protocolo Dante, para ligar os computadores ao sistema de som, que basicamente precisávamos de um cabo de rede que simplesmente se liga e consegues enviar montes de canais independentes para uma mesa e distribuir depois para o sistema todo e espacializar, etc. E usamos o protocolo do Ableton Live, que é o software que usamos tanto para compor como para correr os espetáculos, a música nos espetáculos. Um protocolo Link que sincroniza 2 computadores, e foi provavelmente o mais estável que encontramos, porque esse cabo de rede tanto servia para enviar o som para a mesa, como servia o mesmo cabo para estarmos os 2 computadores exatamente sincronizados. Portanto, os BPMs estavam sempre exatamente iguais e rolava, digamos, a timeline do espetáculo
toda certinha. Isso foi uma conclusão que demorou algum tempo a descobrir, como o Rui estava a dizer, passamos pelo MIDI Time Code, passamos por uma série de protocolos e este foi o que nos deu mais garantias de estabilidade e também de simplificar esta coisa que é com tanto complexidade a nível de som, bastava um cabo de rede em cada computador e tudo ficou a funcionar como deve ser. Sim, e foi criado também um sistema de sinal, ou seja, eu também estava a enviar só para os fones do Sérgio na Regi alguns sons para ele saber que efetivamente estamos síncronos e até já aconteceu uma vez em Charleroi, lembras, Francisco? Portanto, termos um desfazamento de um ponto e não é muito, não foi muito, eu não estava lá, mas não foi bom, para não. Não foi bom e tivemos que descobrir soluções para como é preciso sempre, aliás a Margarida falava disso ontem, sistemas de redundância, portanto em espetáculos é muito importante. Nós de facto ali em Lyon tínhamos 4 computadores, todos com o link em redundância para garantir à falha de um, troca-se imediatamente as vias para o outro computador e a coisa segue normalmente e Margarida disse isso ontem muito bem. Neste momento também temos o projeto de cada um, caso algum falhe, sim, conseguimos abrir as vias do outro. Sim. Também não queremos fazer o espetáculo sempre com o coração nas mãos, não é? Também Claro. construir uma coisa que dê algum prazer e não estar sempre... Sim. Se calhar vamos mostrar agora só assim um pequeno excerto de 3 minutinhos da peça, para não estarmos a falar sempre no abstrato, acho que está a fazer falta ver um bocadinho. Eu não testei o som disto, vamos ver se isto toca. Cuidado com o som. Cuidado para não ficar baixo. Estou sem som. Eu agora não estou a conseguir, vou mandar isto abaixo, desculpem, para selecionar aqui a saída. Blackmagic está a fazer, não é? É isso. Ok, vamos testar agora. Portanto, aqui vai. Podem pôr um bocadinho mais alto, por favor.
desculpem o corte. Caramba! Sim, isto é uma imagem filmado pela Arte TV. Eu acho que vai estar disponível este ano ainda, não é? Mais à frente no site e no canal. A mistura também foi feita ao vivo, portanto não está competente. Sim. Acho que eles agora... Pronto, e acho que era assim, foi um dos trabalhos mais recentes que estivemos a fazer e acho que tinha aqui vários desafios, esta questão do desenho, a relação da operação e a relação da composição estavam muito interligadas e acho que é um bom exemplo também de um espetáculo que levanta várias problemáticas que acho que são interessantes. Se calhar passamos agora... Podemos passar para o segundo trabalho. Para o segundo trabalho. Hoje à tarde e o último também. Vou aqui apenas mostrar um teaser antes de... Isto nunca usamos isto, mas fizemos. Ok. Isto era um cinematic que nunca foi usado na peça, na verdade. É uma entrada de um jogador no jogo que criamos. É uma ideia pandémica, na verdade. Estava a falar com o Jorge Quintela como é que se seguiria na Covid. E começamos a sondar que seria possível criar um jogo, que seria possível criar formas de podermos jogar juntos, o que é que isso poderia ser enquanto performance. Tivemos o primeiro ano só em modo de investigação, chegamos a falar com algumas empresas de jogos. Foi um trabalho que foi mudando muito, portanto, à medida que fomos descobrindo e investigando, foi mudando o dispositivo também, o tipo de tecnologia que queríamos usar. Foi um trabalho também criado mais nesta novo para nós, também do que é que sermos nós a pensar num espetáculo de raiz. Nós começamos a fazer investigação sobre VR a certa altura e descobrimos um mundo, eu não sei muito bem o que dizer, mas estranho, complexo, onde as pessoas vivem, onde existe uma comunidade de 8 milhões de pessoas a usar os óculos VR para irem tomar um café juntos, para dormirem. E houve sinais que nos chamam muita atenção e que poderia ser incrível criarmos um espaço virtual, já que nós a certa altura consideramos que ele estava a ser mesmo muito mal ocupado, está super capitalizado, está super à imagem do que temos no mundo real, e começamos a criar esta ideia que podíamos criar um sítio virtual onde, a partir de uma ideia de um jogo, também pudéssemos também fazer uma peça de teatro. Acabou por resultar no Bertie. O Bertie é um jogo VR, usamos o dispositivo de óculos Vive, né? Vive Pro. A ideia é que eu estou no Helena Sai Costa com um jogador, outra pessoa estará no Generation com outro jogador e outro estará, portanto são 3 jogadores e outro estará no Campo Alegre, por exemplo. A estreia foi um bocadinho essa imagem, foi estreado no Rivoli, com uma pessoa no Generation em Braga e com outra pessoa no Campo Alegre, os 3 a jogar no servidor, portanto a mesma peça. Foi difícil de fazer isto, até um pouco pretencioso e mal calculado, porque não sabíamos onde é que o que é que íamos enfrentar, na verdade. Uma equipa enorme a fazer a parte gráfica. Nós tivemos a sorte de encontrar a Kerr Holden, que é a nossa designer que desenhou todos os objetos do Bertie. É canadiana e, na verdade, fizemos o contacto pelo Instagram, que adoramos o trabalho dela, e ela aceitou fazer. O cachê serviu-lhe para lhe pagar a luz nos Estados Unidos. Portanto, os cachês não foram incríveis. Agradeço imenso e acho que ela fez um trabalho notável.
Se calhar vamos... Nós agora vamos fazer... vou ter a oportunidade de ter a Rita Barbosa. Foi a Rita quem dirigiu e quem concebeu a primeira ideia. Obrigado, Bernardo. O Bernardo vai nos ajudar também a fazer esta demonstração. Vamos conseguir ter a Rita Barbosa no outro lado a fazer a entrevista. Ela vai aparecer de avatar e vamos exemplificar um pouco o que é que pode acontecer neste tipo de dispositivo, que continua a ser uma descoberta. Não acho que seja... não está totalmente fechado, há problemas. Nós gostávamos muito de continuar a trabalhar no Bertie, não tínhamos mais dinheiro, mas nomeadamente o som que serve de comunicação, na verdade é um software que corre em paralelo, um género de Discord ou de Mumble, para podermos falar. O passo seguinte seria pôr esses motores de som dentro do jogo. Nós, para já, criamos um servidor em que é possível chegar até 10 jogadores, portanto, existe exatamente essa ideia de espaço, de que é que pode aguentar o jogo, e também não temos uma jogabilidade infinita. Nós tivemos que reduzir muito o espaço virtual, não o que se vê, mas por onde se anda, porque tem tudo a ver com a jogabilidade, a velocidade de jogo, a forma como posso ou não pegar em objetos. Portanto, tivemos que recriar um pouco na peça um lugar de um caminho a percorrer para que tudo corresse bem. Ok? Se calhar vou dizer à Rita para entrar. Ok? Se calhar peço-me abrir aqui a imagem. Mostra um bocadinho também o avatar. Sérgio, podes falar? Portanto, o Rui agora vai, dentro do jogo, ter com a Rita Barbosa, que vai falar um bocadinho. Este é o avatar que o Rui está a usar neste momento. Quem nunca, não é? Isto é uma personagem da peça, não é? Nós começamos a peça... Sérgio, podes falar? Começamos com uma lixa... Mas então, deixa-me falar. Pronto. A peça, como o Rui estava a dizer, tem 3 personagens em 3 espaços diferentes da apresentação. Neste caso, o Rui está com a personagem 2, chamada Bertie 2, que agora vai fazer um percurso para ir ter com o personagem 1, que é a Rita Barbosa, que nos vai falar um bocadinho mais do espetáculo. Ele está agora aqui a fazer o percurso. Podemos ver aqui também todo o cenário que foi desenhado pela Kerr. E agora podes ir ter com a Rita, Rui? Diz? Verifica aqui. Fala, por favor, Rui. Isso está tudo certo. Olá, Rita. Mas ela não está a ouvir. Ela não está cá. Não te ouço. Vamos fazer aqui só. Sair pelo lado gestual e mostrar uma coisa.
Olha, se a Rita não conseguir falar, ainda há bocado conseguimos, vamos seguir para o segundo nível. Ok. A Rita penso que não está a receber som, ou não está pelo menos a chegar até ela. Tá. Alô? Consegues ouvir a Rita, Rui? Não. Ok. Não vamos conseguir, se calhar, falar com ela. Vamos seguindo. É que ela tem que ir para o... Ora, baixa-se um bocadinho. Bom, sabíamos que isto agora aqui era um risco, porque não tivemos um tempo extenso para fazer os testes. Fizemos brevemente e estava a dar, mas há sempre estes riscos, assim, à última. Pronto, a Rita agora não estava a conseguir comunicar connosco. Nós usamos um sistema de comunicação também via wireless para falar, que não está dentro do jogo. Essencialmente o que agora íamos fazer era falar um bocadinho com a Rita, que nos ia explicar um bocadinho o processo de criação, pronto, que foi esta questão de criar uma equipa para desenvolver o jogo, a questão da escrita com a Maria Inês Marques, onde foi escrita a narrativa de todo o espetáculo, e do dispositivo, que era distribuído entre 3 espaços. A apresentação foi feita à estreia, por exemplo, foi no Rivoli, no Teatro Campo Alegre e no Generation em Braga, em simultâneo. Portanto, os personagens encontravam-se todas neste espaço e a narrativa passava-se toda aqui neste espaço, e tínhamos o público, como vocês estão aí agora, a assistir a isto como um filme, onde viam o performer e a narrativa toda a decorrer por ali. Diz? Já pedi à Rita para passar. Isto tinha vários níveis, portanto, eles aqui há uma altura em que passam para o outro lado, onde existe uma cenografia também mais complexa. E aqui está. A Rita está ali neste momento, realmente nesta personagem, mas não estamos a conseguir ter a comunicação com o som. É uma narrativa também que passava-se muito, que fala muito também sobre a questão da solidão, sobre a questão de ser um jogo cujo servidor estava a ser abandonado, portanto o jogo já estava cheio de glitches, portanto estava a ser destruído, uma espécie de um espaço abandonado, já com falhas, em que cada vez o espaço está a ser destruído cada vez mais,
e é sobre a história de 3 jogadores deste jogo que quiseram manter-se cá e veem o espaço que elas habitavam a ficar abandonado e destruído, e com coisas muito estranhas a acontecerem, com situações realmente do abandono de um servidor que deixa de ter manutenção, e as coisas vão se degradando até desaparecerem. Aqui naturalmente também tivemos que trabalhar muito a questão da parte sonora da música, foi som que está dentro do jogo neste momento, esta questão de coisas tão pequenas e básicas como os passos, pequenos ambientes sonoros, e havia muita coisa também operada ao vivo durante o espetáculo, que é operada na sala e não está dentro do jogo por motivos que têm a ver com aquilo que acontece em cada espaço, porque cada personagem é diferente, portanto a música que acontece em cada sítio também teria que ser um pouco diferente por causa disso. Portanto existe uma espécie de uma ideia tripartida da própria banda sonora, à parte daquilo que é genérico para todos, que é o que está dentro do jogo. A cenografia ficou bastante complexa e às vezes encontram-se, ainda hoje encontramos assim coisas meias escondidas, o que é incrível. Isto aqui já seria a fase final do jogo, onde entram para um labirinto. A fase final do jogo, onde entravam para o labirinto, o Rui aqui pegaria a arma e entrava para esse labirinto que seria para matar o bonequinho final. Desculpa. Aí está. Queres entrar só no túnel, Rui? Não tenhas medo. Também há baratas. Pronto, seria aqui a fase final, não é? Depois é a morte desta personagem do Bibi, que é uma espécie de uma inteligência artificial cujo plot é tentarem assassiná-lo no fim, porque seria necessário para a sobrevivência dos personagens. Foi tudo concebido em Unity, software, middleware, podíamos ter feito isso a nível de som. Houve muitas questões e muitos foleys e muitas dobragens e banda sonora, tentarmos enriquecer estes mundos. Pronto, e foi isso. Muito obrigado. Tenho pena da Rita não conseguir falar connosco.
Obrigado.